vamos começar. Na nossa última aula, a gente falou sobre climogramas e alguns fatores climáticos, né? Tipo ciclones, furacões, né? As diferenças de pressão do ar, El Niño, Laninha. Semana passada eu não pude dar aula para vocês, então, mas está faltando pouca coisa. Nós temos até final de outubro, novembro, para terminar. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre mudanças climáticas e sobre o clima do Brasil em geral. Então, o que vão ser as mudanças climáticas? Vão ser as alterações das variáveis climáticas alterando o equilíbrio existente. Quais são as variáveis climáticas que está aqui? O que a gente estudou nas aulas passadas, né? A temperatura, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade. E o clima terrestre está naturalmente em constantes mudanças. E as diferenças de atmosfera em cada tempo vai refletir a vida, a fauna e a flora, né? Então, numa época que a Terra era mais quente, a fauna e a flora era diferente do que é hoje. Depois a Terra foi se esfriando, teve a Era do Gelo, e teve alterações, extinção de diversos animais e ascensão de outros que eram mais resistentes a esse tipo de clima. Isso sempre vai acontecer. Nós estamos nessa fase do planeta, é desse jeito por causa do que está acontecendo no clima, né? Não só por isso, mas um dos fatores é esse. E se o clima mudasse abruptamente, as espécies também vão mudar. Inclusive, os seres humanos vão se adaptar ou ser extintos, né? De acordo com as mudanças climáticas. Isso aqui tem. O IPCC vai ser o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que essa é a sigla em inglês, e ele vai defender que o clima está se alterando por motivos antrópicos. O que é motivos antrópicos? Por causa do homem, que o ser humano está sendo responsável pela intensificação das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são naturais, mas o homem está tendo um papel de intensificar essas mudanças de uma forma não natural, principalmente depois da Revolução Industrial. Vocês sabem que pós-Revolução Industrial, o mundo moderno é basicamente feito de obtenção de cada vez mais matéria mineral, por exemplo, para queima, para obtenção de energia. A gente precisa de energia para tudo. E a obtenção dessa energia muitas vezes está relacionada à liberação de gases que fazem o meio ambiente alterar de uma maneira não natural. Então, esse órgão vai ser composto por 130 delegações governamentais e vai promover avaliações sobre as mudanças climáticas. Então, eu não lembro, acho que foi em 1980, o protocolo de Kyoto. Eu não tenho a data de quando foi. Mas um dos pontos mais importantes do IPCC até hoje foi o protocolo de Kyoto, que foi basicamente esses países se juntaram. É, pode ser por isso também. Que, não sei se vocês estão vendo o chat, mas o nosso amigo falou, caso dê tudo errado, por isso que estão vendo em Marte, né? Estão tentando arrumar Marte pra gente. Isso aí. A gente está destruindo o planeta, mas até pouco tempo atrás, na verdade até hoje existem ainda pessoas que defendem que essas mudanças climáticas, o aquecimento global é natural. Realmente existe essa mudança natural, é isso que eu estou querendo dizer. Mas alguns defendem que essas mudanças estão sendo intensificadas por causa da ação antropológica. O protocolo de Kyoto foi um protocolo que foi um acordo entre esses países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa no ambiente até, se não me engano, 2020, no ano passado, né? E a partir de então reduzir o gás carbônico, ou seja, vai tentar fazer um saldo negativo de emissão de gases poluentes, fazendo com que, sei lá, plantando árvores para coletar esse gás, filtrando, né? Então, só que
aconteceram algumas coisas. Com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, uma das propostas dele foi tirar os Estados Unidos do Protocolo de Quioto, e assim ele fez. Não sei como é que está agora com o novo presidente, o Biden, mas os Estados Unidos é bem influente no âmbito global. Então, os Estados Unidos faz isso, provavelmente também o Reino Unido vai querer fazer, o Brasil vai querer fazer, Israel vai querer fazer. Os países asiáticos já odeiam esse protocolo, porque eles estão um intenso processo de industrialização, né? A China, o Japão, a Coreia do Sul, os tigres asiáticos, no total, a Tailândia, eles estão num processo de industrialização muito grande agora, eles estão se desenvolvendo agora. São países emergentes. Não são que nem a Europa e os Estados Unidos, que desenvolveram na época da Revolução Industrial, no século XIX e XX. Eles estão começando agora. Então, tem esse discurso de que os Estados Unidos é o maior culpado pela emissão de gases na atmosfera, gases estufa, ou é a China? No momento, quem mais libera é a China, mas historicamente é a Europa e os Estados Unidos. Mas a Europa e os Estados Unidos já estão desenvolvidos. A China, a Coreia do Sul desenvolveu também, né? Mas Brasil, por exemplo, os países asiáticos, os países pobres, que precisam se desenvolver, eles têm esse direito de poluir que nem os Estados Unidos e a Europa poluíram nos anos passados? E da mesma forma, se você for contar per capita, a emissão de gás carbônico na China por pessoa é menor que a emissão por pessoa nos Estados Unidos. Mas como a China tem 1,4 bilhão de habitantes, para eles fica muito maior. Então, o que, que seria justo? O que, que seria é, o que, que seria justo? Fazer todo mundo parar, agora que a gente sabe que isso é prejudicial para o nosso futuro, ou os países pobres têm esse direito de tentar alcançar os países ricos? Porque realmente a energia limpa é muito mais cara. Energia solar é muito cara, energia hidrelétrica é muito cara. Então, tem todo esse debate e os Estados Unidos, com essa rivalidade contra a China, acabou saindo do protocolo de Quioto, porque não queria mais ter esse compromisso de reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera. Tá bom, a primeira mudança climática que a gente vai ver é o efeito estufa. Como eu falei, ele é natural. E ele é tão natural que ele é essencial para a sobrevivência nossa aqui na Terra. Sem ele, a gente ia morrer congelado. O efeito estufa basicamente consiste do bloqueio do calor que seria refletido pela Terra. Então, a Terra vai refletir um pouco dos raios do Sol. E quando ele reflete, essa aqui é a Terra, esses são os raios do Sol. Iam bater e sair. Mas o efeito estufa são esses gases na atmosfera que vão reter esse calor para ele não sair, não ir para o espaço, mas continuar aqui e fazer com que a gente seja aquecido. Sem o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Nada, nem planta, nem as bactérias mais resistentes, porque não teria como ser criado desde o início, né? O efeito estufa, ele é essencial. Mas o que a gente está discutindo aqui? É a intensificação do efeito estufa. Ele está sendo muito acelerado por ação antropológica, ou seja, ação humana. O que está causando esse efeito estufa tão exacerbado? É justamente a queima de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Combustíveis não renováveis, aqueles que são de matéria do petróleo, por exemplo, a gasolina, o etanol, não, a gasolina, o diesel, etanol não, desculpa, gasolina, o diesel, gás natural, as termoelétricas também usam carvão mineral. Então, esses tipos de combustíveis, eles liberam muito gás carbônico na atmosfera. E eles vão fazer com que esses gases estejam maior concentrados na atmosfera e fazer esse calor esquentar mais. Que nem eu falei, essas mudanças, mesmo que sejam pequenas, ao longo prazo, parecem pequenas para a gente, mas ao longo prazo elas representam significativamente o que vai acontecer na Terra. Um efeito de 1 grau a mais na Terra, da superfície terrestre, faria um desastre muito grande, com intensificação de eventos climáticos desastrosos, como furacões,
tempestades muito grandes, enchentes, frio muito intenso em algumas regiões, calor muito intenso, distribuição de água irregular, fazendo muitas secas em vários lugares do mundo. Então, um efeito de 1 grau. Isso, num prazo muito grande, é que nem eu falei, o negócio da adaptação, né? Então, se a Terra está mais 20 graus, e quem sobrevive melhor a 20 graus são os lagartos. Então, os lagartos vão sobreviver. Só que aí a Terra se aquece a 30 graus. Os lagartos todos morrem. Aí os lagartos morrendo, quem come os lagartos também morre. E vai ter o quê? A planta. E a Terra vai ser dominada por planta. Então, a longo prazo, esses efeitos, esse aquecimento, mesmo que pequenos, vão afetar demais na adaptação da vida na Terra. Não está começando a acontecer agora, não. O efeito estufa sempre aconteceu, desde sempre. Que nem eu falei, ele é essencial para a vida na Terra. Ele é basicamente, desde que a vida surgiu, ele está lá, para manter a Terra aquecida. Mas a intensificação pode se considerar mais recente, se você for considerar o tempo geológico, né? Mais recente, assim, 1880, lá que começou a intensificar a Revolução Industrial. Em 1790 teve a Revolução Francesa, até a Revolução Industrial no século XIX. Então, foi basicamente no século XIX que começou a intensificação. Não é de agora. E a gente já sabe desse efeito estufa sendo intensificado de maneira desproporcional ao equilíbrio da vida na Terra há muito tempo. A gente já sabe disso desde a década de 80. E até hoje, muito pouco é feito, né? Inclusive, o IPCC, que a gente estava vendo, discutia maneiras de reduzir a emissão é, de gases de gases que vão interferir no clima da Terra. Parou de discutir isso porque não é mais possível fazer alguma coisa que vai fazer com que nós não tenhamos um trágico destino. Então, o que o IPCC discute mais hoje em dia é como que a gente vai lidar com isso no futuro. Então, por exemplo, algumas ilhas do Pacífico, as pessoas se mudarem, alguns efeitos, por exemplo, na África, a gente vai ver a desertificação, construir uma barreira de árvores para impedir a desertificação se espalhe, formas de meter o pé da terra também. Então, como que a gente vai sobreviver a esses efeitos? Não mais como a gente vai parar isso, porque a gente não consegue mais. Já desistimos de tentar parar esses efeitos na Terra. Outro efeito, outra mudança climática que está acontecendo é a chuva ácida. A chuva naturalmente é um pouco ácida porque a gente tem CO2 na atmosfera, mas ela está anormalmente ácida por causa dos gases liberados pelas indústrias nos grandes centros urbanos, nas megalópolis, né? Vocês sabem que são megalópolis? Se não, ainda a gente vai ver. Se vocês não viram com a Sheldon ainda. Megalópolis são aqueles conglomerados de diversas metrópoles. Por exemplo, Rio-São Paulo é quase uma megalópole, né? Que tem a Dutra que liga elas. Só esperando chegar mais no fundo do poço e tentar sobreviver lá, né? A gente tem que tentar sobreviver no fundo do poço. A gente consegue, a gente é humano, a gente é brasileiro. Então, Rio-São Paulo tem a Dutra que liga, lá tem diversas cidades. É quase como se fosse uma grande cidade única, mas não é assim. Mas em outros países é bem mais comum, tipo Boston, que liga Boston a Washington nos Estados Unidos e passa por Nova York, é quase se fosse uma grande cidade, mas que liga quase todo o Nordeste dos Estados Unidos. Na Europa também isso é muito comum, até porque na Europa os países são pequenos. Então, na Ásia está acontecendo demais, como eu falei, eles estão desenvolvendo muito nas últimas décadas. Então, nesses lugares com uma grande concentração industrial, grande concentração de fábricas até de energia, por exemplo, de usinas termoelétricas, de usinas nucleares, está acontecendo a liberação desses gases da atmosfera que estão fazendo a chuva ser mais ácida que normal. Mas, tipo, muito mais ácida, a ponto dela ser agressiva às plantações, às pessoas, às construções humanas. Aqui no Brasil, nós temos chuva ácida em São Paulo, não na capital, eu esqueci qual é o nome da cidade,
Se alguém lembrar, por favor, pode me falar. Mas com B. Eu vou pesquisar, só um minuto. Não sei se vai dar. Depois eu passo vocês no grupo, porque eu não estou lembrando agora, eu não estou conseguindo sair daqui. Mas a gente teve o fenômeno da chuva ácida aqui no Brasil, e a chuva ácida basicamente corroía tinta de casa, dos carros. Se o seu carro estava exposto à chuva, a tinta dele ficava manchada, estátuas foram degradadas, as plantações foram queimadas pela chuva ácida. Então, isso é um efeito muito grande dos efeitos da industrialização, da Revolução Industrial, que repercute até hoje, que causa grandes danos para a vida humana. Que são esses gases são liberados, né, que eu falei, que acidificam a chuva, diminuem o pH da chuva, são os dióxidos de nitrogênio, de enxofre. Parece mesmo cena de filme, mas é mais ou menos assim. Você pensa numa plantação e começa a chover ácido, vai correr tudo, vai impactar a vida das pessoas que comer isso, a vida das pessoas que vendem esses produtos, dos agricultores, de toda uma economia. Então, isso tudo é muito significante para a vida na Terra, então a gente tem que saber mudar isso. Os Estados Unidos sempre foram o principal país contribuidor para a acidificação da chuva. Até a década de 90, quando a China, Índia, Coreia do Sul e Tailândia passaram os Estados Unidos nessa liberação de chuva ácida, liberação de gases acidificadores da chuva. Acidificadores, não sei se existe, desculpa se estiver errado. Na intensificação da acidez da chuva. Que nem eu falei, porque eles estão sofrendo um processo de intensa industrialização nas últimas décadas. O Brasil também está, se comparado aos países europeus e Estados Unidos, que se industrializaram há muito tempo atrás, a industrialização no Brasil é relativamente recente. É bem lenta, não é tão rápida que nem acontece nos tigres asiáticos, mas é relativamente recente, mais ou menos na década de 50 a gente começou, né? Outro fator climático, outra mudança climática que a gente pode ver é a desertificação. Eu citei rapidamente um pouco atrás a desertificação que está acontecendo nos países do sul do Saara, que é o Sahel africano. Eu vou falar mais sobre ele agora mesmo. Mas primeiro eu vou falar que. Vou ficar vendo o chat aqui. Escobatão. Obrigado. Não é com B, não, é com C. Cubatão, a cidade de São Paulo que teve chuva ácida. Recorrente chuva ácida lá, né? Os climas semiárido, árido e subúmido estão mais suscetíveis à desertificação. O que é a desertificação? É a redução da vegetação e da capacidade reprodutiva dos solos. O que vai causar isso vai ser principalmente o corte de madeira para lenha, especialmente nos países pobres, por exemplo. Corte de madeira para lenha, inexistência de técnicas agrícolas adequadas e assoreamento. Vocês lembram das aulas passadas que eu falei daquela técnica agrícola, dos degraus, também aquela da rotação de culturas? Isso tudo é importante para a gente manter o clima de um lugar estável, um equilíbrio naquele lugar. Mas se a gente muda esse equilíbrio, se a gente não usa de maneira correta, se a gente não usa técnicas de plantação, se a gente corta a madeira demais, se a gente desmata a floresta, a mata ciliar dos rios, que é o assoreamento, né, que vai fazer os rios dispersarem. Se a gente faz isso, a gente vai acabar promovendo um desequilíbrio que pode causar um deserto nesse clima semiárido, árido e subúmido. E o principal lugar, o lugar que está tendo a maior crise humanitária por causa da desertificação, é no Sahel africano, no sul do Saara. Que a desertificação, a falta de água, a falta de terras agráveis, está sendo motivo de conflitos entre governos, entre facções, conflitos por causa de água, porque as pessoas não têm água. E isso é uma tendência mundial, porque se a desertificação está acontecendo lá,
e essa desertificação está causando esses conflitos, a desertificação que vai acontecer no resto do mundo também vai fazer isso. Né? No Nordeste, nós temos áreas, focos de desertificação, são pequenos comparados ao Sahel, mas está acontecendo também. Em todo mundo a gente pode ver isso. Então, esses conflitos podem ser uma coisa comum no futuro, conflitos climáticos, por água, por terras agráveis, por alimento. Gente, essa aula não é para vocês ficarem tristes, tá? A gente tem... Não, eu ia falar que a gente tem esperança, mas a gente tem alguma coisa. A gente tem pouco tempo pela frente. A gente tem, tipo, nós aqui, temos apenas mais o quê? 70 anos para viver pela frente? A gente nem vai ver tanta coisa ruim assim, né? Eu não sei o que falar. Não, mas as pessoas estão sendo mais conscientes. Eu tô brincando, viu, gente? Não precisa ficar desesperançoso, não. Mas a gente está melhorando, a gente está mais consciente, muito mais consciente do que a gente era antes, usando produtos biodegradáveis, desmatando menos, com mais políticas de punição para aqueles que desmatam e para aqueles que agridem o meio ambiente. Então, a tendência é melhorar, sim. Isso. Mas estou brincando, gente. A tendência é a gente estar cada vez mais consciente, até porque quando aperta, né, quando a gente realmente está tendo esses conflitos, a gente vê o que está acontecendo, as queimadas, o frio no Brasil foi uma consequência dessas mudanças climáticas. As queimadas estão acontecendo no Mediterrâneo, que aconteceram no Pantanal e na Amazônia, que aconteceram na Califórnia, na Austrália, na Sibéria. Tudo isso está fazendo a gente ser um pouco mais consciente, né? A gente vê um pouquinho mais o que está acontecendo. O desmatamento é um dos causadores da mudança climática, né? Deve ser motivado pelo crescimento das cidades e principalmente pela expansão agropecuária, no Brasil, pelo menos. Exploração madeireira, exploração mineral também no norte do Brasil, construção de estradas hidrelétricas, prospecção mineral, acabei de falar, né? Então, para construir essas coisas, a gente tem que fazer o quê? Para construir cidades, para expandir fazendas, para explorar madeira, para explorar minérios, para construir estradas, para construir hidrelétricas. Nós precisamos tirar o que estava ali antes, né? Que seria a mata nativa. E isso de acabar com a mata nativa, a gente vai acabar liberando CO2 da atmosfera. Muitas vezes a forma de tirar a mata nativa é por queimadas, que vai liberar ainda mais gases tóxicos na atmosfera. Essa liberação de CO2 da atmosfera vai causar um acréscimo no efeito estufa, vai fazer com que o efeito estufa seja mais intenso, intensificar o efeito estufa, intensificar as chuvas ácidas, aumentar a velocidade com que a desertificação vai acontecer. Um exemplo aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não Instituto, desculpa, eu errei aqui, registrou que no oeste da Amazônia, no leste amazônico, no caso, o aumento nos últimos 50 anos da temperatura média foi de 1 grau, comparado a 0,7 na média nacional. Esse 0,3 graus de aumento a mais, né, pode parecer pouca coisa, a pequeno prazo, mas a longo prazo isso pode significar mudanças em todo aquele equilíbrio ecológico que tem naquela região. Nós ainda temos quanto tempo? Porque agora nós vamos falar sobre o clima brasileiro. O Brasil, ele é muito grande latitudinalmente, ou seja, de norte a sul, que faz com que a gente tenha uma grande diversidade de climas, que o fator principal é a latitude. Outro fator importante do Brasil que vai constituir todos os climas do Brasil é que não temos temperaturas muito baixas. É bem raro ter temperaturas negativas. Acontece tipo, uma vez por ano e é um fenômeno que todo mundo comenta, assim, não é coisa comum. Assim. Isso acontece porque nós estamos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. A maior parte do Brasil está entre intertropical,
um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, mas mesmo assim, essa esse é o constante do Brasil. Temperaturas altas, por assim dizer, e a umidade, porque nós recebemos muita massa de ar úmido. A altitude vai ser um fator importante em algumas regiões do Brasil, por exemplo, no centro-sul, aqui no sudeste, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, assim, que vai amenizar as temperaturas, ou seja, aqui seria um clima tropical, mas não é clima tropical onde a gente está, é tropical de altitude, é um tropical um pouco mais frio. A maritimidade vai fazer a mesma coisa na parte meridional do Brasil, ou seja, na costa, tanto no litoral nordestino quanto no Rio de Janeiro, assim, no sul também, que seria clima tropical, mas vai ser tropical úmido. Um pouco mais fresco, um pouco mais úmido. E também a continentalidade vai acentuar as amplitudes térmicas, principalmente no centro do Brasil. Por exemplo, aqui mesmo em Passos, onde eu moro, vocês também devem ser daqui, dentro da região, a gente tem uma grande amplitude térmica. De dia agora está fazendo 31 graus e de noite 15 graus. Fica fresco de noite e muito quente de dia. E isso acontece no inverno, no verão. Por quê? Por causa da continentalidade. Já expliquei a maritimidade e continentalidade para vocês, só para relembrar, tem a ver com que a água retém o calor e faz com que lugares próximos ao mar tenham a mesma temperatura quase sempre, o dia todo, né? Enquanto a gente que não retém muito calor, à noite o calor todo vai embora e de dia o calor todo vem muito rápido. Basicamente isso, mas se vocês quiserem voltar para a aula, está gravada. Nós vamos ter essas massas de ar que vão atuar no nosso país. Não sei se vocês lembram que eu comentei também com vocês nas aulas passadas o que é uma massa continental e uma massa oceânica e o que é uma massa equatorial, tropical, polar. Uma massa continental, ela vai ser geralmente seca e uma massa oceânica vai ser úmida, sempre úmida. Por que eu falei geralmente no continental? Porque nós vamos ter uma exceção, que é a massa equatorial continental. Por que ela vai ser úmida e não vai ser seca como as outras massas continentais? Por causa da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta de grande porte, com rios muito volumosos, que vai fazer essa transpiração da floresta e essa evaporação dos rios vai fazer com que a massa de ar equatorial continental seja úmida. As massas de ar equatoriais vão ser muito quentes, tropicais quentes e as polares muito frias. Então, nós vamos ter essas massas e essas respectivas abreviações. Nós vamos ter a MSC, a massa equatorial continental, que vai ser quente e úmida, vai atuar principalmente no noroeste do país, ou seja, no Amazonas, no Acre, na Rondônia. Pode chegar um pouco para o restante do país, como uma pequena parte do Nordeste, uma pequena parte do Sudeste e o Centro-Oeste, né? Vai causar grande nebulosidade, porque ela é instável, ou seja, muitas nuvens. E nós vamos ter outra massa de ar, a massa equatorial atlântica, chamada MEA, vai ser quente e úmida, por quê? Quente equatorial, atlântica, úmida. Vai ser originada no Atlântico Norte e vai atuar no norte e nordeste do Brasil. Então, temos também a tropical atlântica, a MTA, que é quente e úmida, tropical, quente, atlântica, úmida, que vai atuar em todo o litoral do Brasil, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Vai causar chuvas frontais no Nordeste, quando a massa AMPA, que a gente vai falar daqui a pouco, vai se encontrar com essa massa tropical atlântica. Vocês lembram que é chuva frontal, né? Quando a massa de ar frio encontra com a massa de ar quente, o ar frio é denso, o ar quente é mais leve, vai fazer com que o ar suba e vai condensar, né, a umidade que está nesse ar, fazer chover. Chuvas frontais no Nordeste, quando vai encontrar com a NPA no inverno. E no Sul e Sudeste, vai causar chuvas quando passar pela Serra do Mar. Sabe aquela serra que a gente tem que descer para ir para o litoral? Então, como eu falei também, as chuvas orográficas, as chuvas de relevo, que a massa vai chegar e vai ser presa. Quanto tempo nós ainda temos?
Se alguém... Ah, tem aqui 5 minutos. Nós temos também a massa polar atlântica, que é essa fria que eu estava falando que vai encontrar com a tropical atlântica no inverno do Nordeste, causando chuvas frontais. Ela vai ser a única frente fria, a única massa fria que vai chegar no Brasil, massa relevante fria. Ela é fria e úmida. A gente encontrou com ela recentemente. A gente encontrou com ela tem pouco tempo, quando ela trouxe aquela frente fria para o sul e sudeste do Brasil, né? Ela é formada no Atlântico Sul, próximo à Patagônia, e vai ser responsável pelas ondas de frio que vão chegar aqui no Centro-Sul. O Centro-Sul é sudoeste, o sudeste do Brasil, o sul e o centro-oeste. E a friagem no norte. A friagem no norte aconteceu esse ano também. É quando essa frente fria, essa massa polar atlântica, vai chegar no norte do Brasil. E lá não é nada comum ter temperaturas baixas, mas vai sim ter temperaturas assim frescas para eles, tipo 12 graus de mínima, assim, 13. Não é tão comum para eles, mas acontece e é chamado de fenômeno da friagem. E, por último, nós temos a tropical continental, que é a principal massa de ar seca que nós temos no Brasil. Ela vai chegar de uma região do centro do continente sul-americano, próximo ao deserto, e ela é quente e seca, vai causar períodos quentes e secos no centro-sul. Então, agora, por exemplo, agora mesmo nós vamos passar por um período de seca e de muito calor, pode ter relação com essa massa tropical continental. Tanto no sudeste, no sul, no centro-oeste, né? Essas massas, junto com outros fatores, como a altitude, né, a latitude, vão influenciar nos climas do Brasil. Nós vamos ter esses 6 climas principais no Brasil, que são os climas que a gente tem que saber, que a gente tem que estudar. Nós vamos ter o equatorial úmido, na região norte, o tropical semiárido, na maior parte do centro do Brasil, principalmente, o subtropical, no sul do Brasil, o tropical semiárido, no centro do Nordeste, desculpa, falei centro do Brasil, centro do Nordeste, no sertão, que a gente pensa como sertão, né? O tropical, em toda em todo o sul da região centro-oeste, Goiás, assim, norte de Minas, essa área mais no meio do Brasil. Tropical Atlântico, que é o litoral todo, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo. E o tropical de altitude, que é onde a gente está. Os climas tropicais de altitude tropical úmido, em alguns lugares, podem ser chamados de subtropicais com verão ameno, no caso de altitude, ou subtropicais sem estação seca, no caso do tropical úmido. Em alguns lugares, mas não é muito comum. Em geral, assim, subtropical, a gente chama só o subtropical propriamente dito, que acontece abaixo do Trópico de Capricórnio, né? No sul do Trópico de Capricórnio, que seria nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de São Paulo, bem pouquinho de São Paulo. Mas esses são os principais climas. Vocês lembram que a gente viu os climogramas na última aula? Nós vamos usar os climogramas agora. Vou falar só do equatorial e do próximo, porque nós não temos muito tempo. E depois, na próxima aula, a gente continua. Pode ser? O equatorial. Vocês sabem ler um climograma, porque a gente falou sobre eles na última aula. A gente consegue ver que no equatorial, o que vai acontecer com a temperatura? Olha aqui, a temperatura é essa linha aqui. O gráfico da temperatura está aqui à esquerda. A gente vê que ela é sempre constante ali próxima dos 26 graus, 28 em alguns meses. Tem uma baixa amplitude térmica. A amplitude térmica seria divergências, né, da temperatura. Bem pequena. Então, vai ser sempre a mesma temperatura ao longo do ano todo. Enquanto a precipitação vai ser sempre muito alta. Aqui nós temos, na parte direita, a precipitação, os números, né, indicando a precipitação. Nós vemos que ela é sempre alta, com um pouquinho. Nós tivemos aqui um pouquinho de precipitação um pouco menor nos meses de julho, agosto, junho também, mas não é pouco isso, tá? 100 milímetros já é bastante comparado aos outros